Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Vocês estão felizes, igreja, hoje? Graças a Deus, né? Motivos não nos falta para estarmos felizes, principalmente na presença do Senhor, que Ele tem cuidado, tem zelado, tem suprido de cada um da gente. Nessa mesma oportunidade também, cumprimento nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Já se encontra ali no telão. Bem, hoje é culto de ensino da palavra, né, como já foi mencionado aqui no decorrer do culto. E para você que está nos visitando pela primeira vez, você de casa também, hoje é o culto de ensino, ele é a continuação do nosso último sábado, né? Nós temos uma lição da nossa EBT, Escola Bíblica para Todos, que é dividida em duas partes, e já tivemos então a aplicação no último sábado, e hoje temos a responsabilidade da continuidade na aula com a parte final. Amém? Graças a Deus. Bem, a lição de hoje a máquina sempre tem razão. A nossa lição hoje é a lição de número 20, já estamos caminhando para a reta final aí, que tem como título, né, o sistema de sacrifícios, parte final, como eu disse, né? O interessante aqui dessa lição, logo no título, dá para a gente observar alguma situação que fala o sistema de sacrifícios. E, obviamente, se eu perguntar para todos os irmãos aqui o que significa sistema, acho que nós todos temos uma noção do que é um sistema, né? Mas se for perguntar para explicar, talvez tenha uma certa dificuldade. Mas se a gente for pesquisar aí na internet, olha só o que significa sistema, e isso é de grande valia para a nossa lição. É um conjunto integrado de componentes regularmente interrelacionados e interdependentes, criados para realizar um objetivo definido. Então, desde a primeira lição de sábado à lição de hoje, estamos falando sobre o sistema de sacrifícios. Então, existia várias formas de sacrifícios, várias formas de ofertas, que, como o significado do sistema diz, eles estão interrelacionados. A gente observar, né, ao pé da letra, estudando, a gente vai ver que eles estão interrelacionados, mas, ao mesmo tempo, também eles são interdependentes. Às vezes, eles são dependentes um do outro, né? E eles têm uma finalidade, eles têm um objetivo, na qual esse objetivo, o Senhor, Ele tem ministrado nossas vidas, né? Que é proporcionar, esses sacrifícios, eles têm a possibilidade, a capacidade de proporcionar que cada um de nós, principalmente na época do Antigo Testamento, que as pessoas pudessem chegar na presença do Senhor, porque através do sacrifício de animais, do sacrifício de manjares, do sacrifício que outrora nós iremos estudar hoje, nós iremos ver que era uma oportunidade que o Senhor criou de nós, cada uma daquelas pessoas se achegasse diante da presença dEle. Aleluias! O texto áureo, né, a leitura bíblica em classe já foi lida outrora aqui pelo nosso diácono Jeremias, é uma leitura bem extensa e não se faz necessário. O nosso texto áureo se encontra na carta de Romanos, capítulo 3, verso 25, também já foi lido, mas eu vou, como é uma leitura pequena, eu vou reler aqui juntamente com toda a igreja. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Aleluias. A nossa verdade prática: Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo, por meio de seu sangue e de uma vez por todas, a redenção eterna para todos os que creem nele. Como eu disse aqui, né, sobre a questão do sistema de sacrifícios, aqui nós vemos na verdade prática que Jesus Cristo, digamos, ele zerou o sistema, porque aqui nos dita que na verdade prática, né, que o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todas. No Antigo Testamento existia vários sacrifícios para várias modalidades, para várias ocasiões, para vários porquês, mas Cristo Jesus na cruz do Calvário, com um único sacrifício, ele conseguiu zerar todos os sacrifícios, e foi o sacrifício perfeito. Aleluias. O resumo. Bem, como o tempo é bem escasso, né, eu vou fazer um breve resumo aqui. Convido a você, graças a Deus nós temos aí a oportunidade de ter a plataforma da Rede Semear, e lá a aula vai estar gravada do nosso presbítero Roger, da última vez que esteve ministrando, uma aula poderosíssima, e ele esteve ministrando sobre esses dois tópicos, aliás. O primeiro é a oferta voluntária, o holocausto, e o segundo, a oferta de manjares. Em resumo, né, só para contextualizar aqui o que se você for lá assistir a aula, eu convido você a estar assistindo. Em resumo, o nosso presbítero Roger disse aqui sobre não irmos diante da presença do Senhor de mãos vazias. Isso
até pelo o próprio título, né, a oferta. Quando você vai ofertar algo, você vai dar alguma coisa. Então, você não tem como ir de mãos vazias diante do Senhor. A segunda também é a oferta de manjares. Então, em resumo, foi isso que ele nos propôs. E, há um tempo atrás, eu estive ouvindo um determinado louvor, onde o ministrante, ele ficava repetindo uma frase por diversas vezes. Ele dizia, muitos querem suas mãos, mas poucos querem seus pés. Ele ficava repetindo isso toda hora. E eu lembro que isso me chamou a atenção, e o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, porque é o que se aplica nisso. Muitos querem as mãos do Senhor e poucos querem os pés do Senhor. Mas sim, o que significa, Gabriel? As mãos do Senhor, quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente vê que onde ele tocava, a pessoa era curada. Ele tocava em um cego, o olho era curado. Ele tocava em um leproso, ele era curado. Ele multiplicou os pães, os peixes através das suas mãos. Então, a mão do Senhor Jesus Cristo, ela representa isso. Representa a bênção, representa um milagre, representa alguma coisa que ele oferece da parte dele para com as pessoas, aleluia. E o que representa os pés do Senhor, já que muitos querem suas mãos e poucos querem os seus pés? Quando nós vamos para a palavra, nós vemos, por exemplo, Maria, que aos pés de Jesus, né, entregou algo. Não foi Jesus que entregou algo para ela, mas ela que entregou algo para Jesus. Da mesma forma também nós vemos o próprio Jesus, antes da Santa Ceia, né, lá juntamente com os discípulos, ele vai lá, pega a toalha, se ajoelha aos pés do discípulo e começa a lavar os pés dos discípulos. Servindo, é o que Marcos diz, né? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, muitos querem as mãos, muitos querem as bênçãos do Senhor, muitos querem estar diante da presença do Senhor para receber algo da parte do Senhor, mas poucos de nós queremos verdadeiramente ofertar algo ao Senhor. Então, quantos aqui querem os pés do Senhor esta noite? Aleluia. Nós temos que ter esse espírito, né, de desejar os pés do Senhor, de desejarmos ofertar, de desejarmos estar na presença do Senhor e levar algo a Ele, não somente com o espírito, com o desejo de receber algo da parte do Senhor, né? E se nós tivermos uma vida de mais entrega, uma vida de não pedir as coisas do Senhor, verdadeiramente nós não sentiremos falta de nada. Nós temos que criar esse estilo de vida de mais entregar ao Senhor do que mais pedir a Ele. E quando isso acontecer, quando chegar ao ápice, ao momento sublime disso, verdadeiramente você não irá sentir falta de nada, porque o seu desejo é entregar, o seu desejo é estar diante da presença do Senhor e somente entregar a Ele. Aleluias! Bem, chegamos então na nossa parte hoje, que é a responsabilidade. O título do nosso subtópico, né, é a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Então estaremos falando sobre esses três exemplos, possibilidades de sacrifícios de oferta que existia no Antigo Testamento, aleluias. E teremos 4 subtópicos: o que era a oferta pacífica, a simbologia da oferta pacífica, e o que era a oferta pelo pecado, e o grande dia da expiação. Bem, o subtópico de número 1 nos diz o que era a oferta pacífica. Eu vou convidar a igreja para estar me auxiliando aí no 1, 2, 3, todo mundo está lendo? 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Bem, aí é dito, né, sobre o que era a oferta pacífica. A lição, ela só traz uma possibilidade de oferta pacífica. No semestre passado, era sobre o culto levítico, eu tive a oportunidade de estar ministrando sobre a oferta pacífica. E eu gostaria de relembrar algo que a lição nos abordava, porque a lição nos traz somente uma característica, mas a oferta pacífica ela tem outras possibilidades de se praticar a oferta pacífica. Basicamente, a oferta pacífica, em palavras bem simples, palavras bem leigas mesmo, é uma forma voluntária de agradecer a Deus por algo que já aconteceu, ou por algo que a gente crer que possa acontecer. Isso é uma oferta pacífica. Quando acontece uma bênção na tua vida, acontece algo que te chama atenção, que te alegra muito, você tem a oportunidade de exercer a oferta pacífica. Ou também, quando algo futuramente possa acontecer, você também tem a oportunidade de exercer a oferta pacífica para com o Senhor. A lição também nos falava sobre os tipos de oferta pacífica, a lição anterior do semestre passado. Ele falava sobre as ações de graça. Então, a gente conhece isso aí. Quem conhece o que é uma ação de graça aí? Dá um glória a Deus. Ação de graça, geralmente, quando você recebe uma bênção, né, um filho, um carro, uma cura, um milagre, você pega e faz um culto, né, de ação de graças
ao Senhor, né, agradecendo Ele por aquele benefício que Ele nos deu. Assim também tem a lição passada, nos falava também sobre uma das possibilidades da oferta pacífica, era o voto. E o voto, quem conhece o voto e dá um glória a Deus? Também existe o voto. O voto é quando você faz um compromisso, faz um juramento ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu prometo fazer certa coisa em benefício daquilo que o Senhor me deu. Isso também é uma das possibilidades da oferta pacífica. E tem a oferenda movida, que é, no caso, isso aí, né? A lição nos diz que era um sacrifício em que o ofertante imolava, sacrificava o animal, tirando porções especiais. Não era qualquer parte, não, era uma porção especial do animal e separando a do sangue da gordura do animal. Em seguida, o sacerdote aspergia o sangue do animal, imolando ao redor do altar em sinal de propiciação pela vida do pecador. E isso é interessante também, né? Agora também tem outro objetivo sobre a oferta pacífica também, que era o objetivo dela, a finalidade da oferta pacífica, era aprofundar a comunhão entre o crente e Deus e levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto nós recebemos vem do nosso Senhor. Então, essa gratidão, essa voluntariedade que emana dentro da gente é reconhecendo que tudo vem do Senhor, seja da coisa mais simples até a coisa mais extraordinária, tudo é o Senhor que nos concede. Mas o interessante dessa lição, eu queria trazer uma perspectiva, é porque na parte preta ali nos diz, essa oferta, e no caso é a oferta de que é entregue aí, oferenda movida, nos diz na parte preta, essa oferta significava literalmente um presente oferecido a Deus. E eu acho interessante porque eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas já que é uma oferta, né, um presente oferecido a Deus, o que dá para uma pessoa que tem tudo? Aleluias. Eu não sei se vocês já passaram por essa possibilidade de ter que, eu mesmo tenho um amigo, uma certa feita eu já passei por essa oportunidade, por essa situação de ter que dar um presente para ele. E dentro das minhas condições, tudo que eu poderia dar, ele já tinha. Então, ele deixou bem limitado. Então, no lugar de Deus, nos deixa mais limitado ainda. Porque Deus é dono de tudo, seja bem material, espiritual, sentimental, o que você pensar que você possa oferecer a Deus, Ele é dono de tudo. E aí nos diz que essa oferta, né, ela significava literalmente um presente a Deus. Então, fica-nos limitado o que nos ofertar, porque verdadeiramente, quando nós vamos ofertar, dar um presente a alguma pessoa, nós queremos dar do melhor. Ninguém quer dar um presente qualquer. E se tratando de Deus, melhor ainda, a gente quer buscar aquilo de melhor. Mas a lição, ela nos dá um escape, nos dá uma saída. De acordo com o entendimento que a lição fala, essa oferta, ela é um presente literalmente dado a Deus. E o Senhor se agrada disso. Então, qual é a finalidade? Já que oferta pacífica significa uma gratidão voluntária, algo que emana da gente, então o melhor presente que você pode dar a Deus é a sua gratidão. Aleluia. O melhor presente que você pode exercer para Deus é a oferta pacífica, que na sua ênfase maior é a gratidão para com Ele. E gratidão não é somente uma ação momentânea, algo de esporádico, tem que ser um estilo de vida. Agora, recentemente, nós tivemos a festa da gratidão e foi algo extraordinário, aí, 9 dias, com 10 cultos e todo mundo motivado, empolgado, desejoso de fazer o seu momento de gratidão ao Senhor. Mas muitos de nós, e isso eu falo por mim, nos limitamos somente a esses dias. E o resto dos dias? Temos 365 dias do ano, né, e verdadeiramente nós ficamos só empolgados naquele dia. Será que a mesma empolgação que nós temos nesses dias, nós temos antes e pós festa da gratidão? Então, que isso não seja somente uma ação momentânea, mas que isso seja um estilo de vida, né, que no deitar, no levantar, no acordar, no início do ano, no meio do ano, no final do ano, antes da festa, depois da festa, todos os momentos nós possamos exercer, porque Ele não é o mesmo Deus somente na festa da gratidão, Ele é Deus antes, Ele é Deus depois. Aleluia. Então que essa gratidão na gente possa tornar-nos um estilo de vida. Na festa da gratidão tivemos aqui a ministração do nosso pastor aqui, eu esqueci o nome, me falhar a memória, mas ele ministrou sobre a ingratidão, e ele usou alguns textos, mas um dos textos que ele usou foi Lucas capítulo 17, o verso 11, né, em diante, que fala sobre um texto bem conhecido, a igreja não precisa abrir, fala sobre os 10 leprosos, né, ele mencionou alguma coisa do tipo, e é uma história interessante, aquelas 10 leprosos. A palavra de Deus, só para contextualizar, nos fala que haviam 10 pessoas leprosas, né, que era uma doença de pele, elas avistando Jesus, elas gritam: ei, mestre, tem misericórdia de mim, e Jesus lança uma palavra sobre ele: vai ter com o sacerdote, porque na época era o que a lei mandava, né, eles iam ter com o sacerdote para poder ser examinado. E aí diz que no meio do caminho, né, eles foram curados, e aí somente um voltou. Olha, note que eram 10 e somente um voltou. Então, primeiro de tudo, nós temos uma porcentagem aí, né, de 100%, somente 10% são gratos. Aleluia. Isso é perigosíssimo se a gente olhar bem. Aqui dentro da igreja talvez tenha, 30 pessoas, então se a gente for ver pela matemática, de 30 aqui, somente 3 são gratos. É algo perigoso a gente se pensar.
Então, que nós possamos verdadeiramente buscar mudar essa numeração, aleluia, né? Fazer com que não somente 10% seja grato, mas que 100% seja grato. E isso acontece por quê? Porque nós temos um estilo de vida, foi o que eu disse, é um estilo de vida. Nós não esperamos um momento específico, uma época específica, mas nós vivemos desejosos de ter um estilo de vida, de viver, de acordar, de enxergar a bondade de Deus em todos os momentos. Isso é uma oferta pacífica, aleluias, glórias a Deus. Mas eu poderia abordar outras características dessa história na qual eu citei aqui, mas devido ao tempo, né, ser curto, eu queria observar somente um. E eu acredito que este um que eu irei observar, ele é um pontapé inicial. Se você começar a praticar ele, eu acho que os demais lhe serão acrescentados de uma vida de uma pessoa que é grata. E falando da oferta pacífica, aleluias, pessoas que são gratas, elas caminham em obediência, de acordo com o texto que nós outrora lemos, aleluia, que eu recitei aqui sobre os 10 leprosos. Uma pessoa que é grata, ela caminha em obediência, porque o Senhor disse uma palavra: olha, vai ter com os sacerdotes. Não falou que eles iriam ser curados, somente mandou eles ir ter com o sacerdote. E eles pegaram e saíram em caminho de obediência. Obviamente, os 10 foram curados, aleluia, e somente um voltou. Então esse é o pontapé. O primeiro de tudo é caminhar em obediência. A gente vê isso em todo o decorrer da história, né? Adão, por exemplo, caiu por quê? Porque deixou a desobediência tomar conta dele. Ele não caminhou em obediência. Abraão só teve êxito por quê? Porque caminhou em obediência. Moisés caminhou em obediência. Então o início de tudo, né, para ter uma vida de gratidão, por exemplo, é caminharmos em obediência. E isso é muito interessante, porque qual do contrário de obediência é desobediência? E o que é uma desobediência ao Senhor? É você olhar para o Senhor, obviamente, muitos de nós não vai dizer isso, mas nas entrelinhas é dizer: a vontade que o Senhor tem para mim, eu não concordo, eu discordo, e por isso eu vou desobedecer ao Senhor. Porque se eu concordasse com o Senhor, eu obedeceria o Senhor em tudo. Mas pelo fato de eu não concordar com o Senhor, eu vou desobedecer. Eu acho que isso que o Senhor pensa para a minha vida, esse chamado que o Senhor tem, essa questão que o Senhor tem para a minha vida, isso não é o suficiente. Então eu vou desobedecer ao Senhor. Nas entrelinhas, a desobediência significa isso. Aleluias, graças a Deus. Então pessoas que são gratas caminham em obediência. Aleluia. Então, que nós possamos não ser como os 9, né, os 9 leprosos, mas que nós possamos ser como esse 1%, esse único que voltou, esse estrangeiro que voltou, para agradecer e dar a glória devida a quem é devido. Aleluias, graças a Deus. Segundo subtópico, a simbologia da oferta pacífica, né? Convido a toda a igreja a estar lendo juntamente aí no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia, né? A simbologia da oferta pacífica. Eu disse, né, que o significado da oferta pacífica é nós darmos um presente para um Deus que tem tudo. E a sua simbologia, quando Deus, né, então determinou então a oferta pacífica, é o contrário. Se a oferta pacífica, o seu significado é um presente nosso para um Deus que tem tudo, a simbologia é um Deus que tem tudo se dando de presente para um povo que não tem nada. Aleluia, na sua ênfase maior, né, a simbologia, quando ele iniciou tudo isso, foi isso. É o que é dito ali no finalzinho, né? Isso demonstra que o Senhor foi a oferta pacífica. Já que a oferta pacífica significa, então, um presente, literalmente, então o Senhor foi um presente para as nossas vidas. Literalmente, Ele foi um presente para as nossas vidas. Aleluia. Então, a sua simbologia é um Deus que tem tudo, se sacrificando, se oferecendo, se ofertando por um mundo que não tinha nada. E desde a queda do jardim, isso, né, vamos voltar bem antes, aí, quando iniciou todo, né, essa perca da nossa parte, lá na queda do jardim, através de Adão e de Eva, perdeu tudo que o Senhor tinha preparado para nós. Na sua matriz, no início de tudo, Ele não desejava o mundo na qual situação que estamos hoje. Ele desejava um mundo mais pleno, um mundo de paz, como é dito ali, através de Jesus ganhamos a paz necessária. Mas o mundo, depois da queda, então, teve guerra, teve conturbações, teve destruição, e estamos vendo aí a depravação que estamos caminhando cada dia mais. É interessante, né, que eu estava meditando nessa lição já há algum tempo atrás aí, quando foi me dada a responsabilidade de trazer, e agora recentemente, né, eu passei por uma situação que eu me lembrei sobre essa questão, depois da queda, o que aconteceu com o mundo. Recentemente agora minha esposa, ela teve ganhando a nossa filhinha, né, e eu estive acompanhando todo o trabalho de parto ali juntamente com ela,
e verdadeiramente foi uma situação bem estranha a princípio, porque ela ganhou de parto normal. E abrindo um parêntese aqui, como ela diz, né, as pessoas perguntam: Osama, você ganhou de parto normal ou cesárea? Ela fala: foi de normal, mas de normal não tem nada, porque realmente é algo, né, de muita dor. Eu já vi algumas situações dela sentir dor de cabeça, etc., mas é algo que verdadeiramente tirou ela de si ali, e foi complicado. E isso é justamente, observando aquilo, isso foi através da queda, porque custa acreditar, é impossível de acreditar que Deus queria que essa situação, toda essa dor acontecesse com as mulheres. Aleluia. É difícil de acreditar que Ele queria que toda essa dor, todo esse tormento acontecesse, mas isso a gente vê, de acordo com a palavra de Deus, que isso foi um castigo, isso foi uma punição pela desobediência à palavra do Senhor. Aleluia. Então Deus queria momentos, Ele queria dias, situações, né, tranquilas, de paz, de pleno gozo, de plena satisfação. Mas aí depois da queda veio toda a troca de direção da qual o Senhor queria. Lá em Romanos capítulo 1, verso 28 nos diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. O Senhor lançou uma palavra sobre Adão: Adão, não é para você comer daquela fruta. Ele então desprezou aquele conhecimento que o Senhor tinha dado sobre a vida dele, e ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E hoje nós estamos nessa situação. Então, ao longo dos séculos, né, até hoje, né, devido à corrupção do pecado, todos nós pecamos, aleluias. Mas, de acordo com a lição, graças a Deus, em Cristo Jesus, Ele proporcionou essa paz, essa união através do seu sacrifício de reconciliação. Então, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos reconciliou a Deus. Ele trouxe essa oportunidade de termos um relacionamento, de termos intimidade para com o Senhor. E o que significa essa reconciliação? Nós temos uma historinha na palavra do Senhor, fala sobre o filho pródigo, por exemplo. A gente vê que o jovem, né, ele pede a herança da parte do Senhor e vai ter a sua vida. Então ele se desfaz da presença do Senhor, e chega lá, ele começa a sofrer, acaba a sua riqueza, ele chega até o ponto de cogitar comer a comida dos porcos, e a consequência daquilo é a morte, porque pouco tempo depois, se ele permanecesse naquela mesma situação, ele chegaria à morte, consequência. E isso nos faz remeter à desobediência com o Senhor, nos faz remeter a quando não damos valor à presença do Senhor. Isso nos leva à morte. Então, quando estamos longe da presença do Senhor, o caminho é a morte. Em contrapartida, a gente vê na mesma história do filho pródigo, que quando ele reconcilia com o pai, ele volta para perto do pai, o pai dá anel, o pai dá roupa, o pai dá comida, o pai dá zelo, dá cuidado. Isso traz vida. E só que é diferente do filho pródigo para o Senhor tem vida eterna para cada um da gente. Aleluia. Então, longe do pai temos a morte, perto do pai nós temos vida, e vida eterna. E isso é a reconciliação, é a paz, né? Longe de tormento, longe de dores, longe de decepções, né? E mesmo que venha a ter situações que venham trazer essa paz, essa guerra, essa situação constrangedora, nós temos confiança no Senhor, nós temos, né, o Senhor para nos auxiliar, para nos confortar e nos dar força para seguir em frente. Aleluias. O terceiro subtópico da nossa lição nos diz o que era a oferta pelo pecado. A igreja no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. O que era uma oferta pelo pecado é o nosso terceiro subtópico, né? E então nós aprendemos sobre a oferta pacífica, né? O seu significado, a sua simbologia, e vemos que é algo voluntário, é algo pela bondade do Senhor. A gente fica tão grato, empolgado com aquilo que o Senhor nos entregou, que nós de alguma forma, através de ação de graça, através do voto, através da oferenda movida, a gente entrega algo ao Senhor. Mas a oferta pelo pecado, de acordo com a nossa lição, ela é o contrário, né? Ela é uma oferta obrigatória, e ela tem uma unanimidade por ser obrigatória, né? Verdadeiramente nós todos, e eu falo todos, é todo o planeta Terra, onde tiver um ser humano, onde tiver um homem ou uma mulher, nós todos temos algo em comum. E talvez você possa pensar, o que nós temos em comum? Será que é a cor? Será que é o idioma? Será que alguma coisa nós temos em comum? E de acordo com a palavra de Deus, e não sou eu que estou falando que nós temos em comum, de acordo com a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 3, 23, nos diz que, pois todos pecaram
e estão destituídos da glória de Deus. O que nos traz a unanimidade de sermos iguais, de termos algo semelhante, seja rico, pobre, alto, baixo, crente, gentil, romano, seja de onde for, é que nós todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. É isso que nos faz em comum. Nós necessitamos da presença de Deus. E isso se faz muito necessário, de acordo a oferta pelo pecado, porque ela nos diz, esse sacrifício era feito diferentemente das outras oferendas. As ofertas pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias, elas identificavam a natureza pecaminosa do homem, alguém que necessitava apresentar a Deus algo pelos seus pecados. Então nós todos somos pecadores, nós todos pecamos, nós todos necessitamos da presença de Deus, do zelo, do cuidado de Deus. E isso é de extrema importância, entender essa necessidade que nós temos da parte do Senhor, porque somos todos pecadores e isso é muito importante. Isso revela, quando você entende que você é um pecador, que você está destituído da glória de Deus, isso nos traz uma dependência da parte do Senhor. Isso nos traz uma insuficiência, que nós precisamos dessa insuficiência, dessa dependência. Somente Cristo Jesus é capaz de suprir tudo isso. Aleluia. E foi o que domingo agora pela Santa Ceia o nosso pastor Éfeso ministrou. Ele falou sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, quando você chega ao entendimento de ser guiado pelo Espírito Santo, é que você se sente insuficiente. Tudo que você sabe, tudo que você entende é insuficiente para guiar os seus passos, guiar os seus caminhos. Então você necessita do Deus Espírito Santo para poder te guiar aonde você for, quando você for, com quem você for e para onde você for. Aleluia. Isso é de extrema importância, porque muitas vezes a gente chega ao ápice do contrário, né, de pensarmos que nós somos santos. E isso existe um grande perigo quando a gente pensa que a gente é santo, porque corremos o risco de tornarmos o contrário de entendermos quando é pecador. A gente se torna independente e fala, agora eu já sei de tudo, já li a Bíblia várias vezes, né, eu já oro tantas vezes, eu já me considero aqui, lá dentro de você intimamente, já me considero santo, então não preciso do Espírito Santo literalmente me guiando. Aleluia, eu já sei o caminho, a palavra de Deus diz, eu já sei o caminho, mas muitas das vezes está te levando para outros caminhos, na sua ignorância, na sua, em relutância, em depender do Espírito Santo, depender de Deus para guiar os seus passos. Isso pode te levar à ruína, porque essas pessoas que pensam assim, elas não vivem pela fé, mas elas vivem muito pelas obras. Aleluia. Então que nós possamos viver pela fé, crendo, desejando o Espírito Santo guiando as nossas vidas. Recentemente não, há um tempo atrás, eu não sei se eu li ou se eu ouvi, mas tinha uma pergunta que falava o seguinte: o que é o Evangelho? E obviamente, se eu perguntar para nós, cada um aqui, o que é o Evangelho, todo mundo terá respostas plausíveis e respostas corretas. Vamos falar que é as boas novas, que é a boa notícia, e sim, tão correto. Mas o interessante é que na resposta que eu vi, perguntando o que é Evangelho, ele fala que o Evangelho é um mendigo que avisa para outro mendigo onde tem pão. E na perspectiva que eu estou trazendo aqui dessa dependência da parte do Senhor é isso, porque o que o mendigo pensa? O mendigo, ele tem que pensar, para ele ser um bom mendigo, ele tem que pensar que ele necessita da ajuda de alguma pessoa. Porque se um mendigo que não tem nada, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem onde morar, não tem onde viver, se ele pensar que ele é independente, ele morre. Então, verdadeiramente, o Evangelho é o quê? É um mendigo que deseja, que vai falar com outro mendigo onde tem pão. E obviamente isso é engraçado, parece engraçado, mas é interessante, porque realmente em essência é isso, nós temos que ter esse pensamento diante do Senhor, de entender que nós dependemos do Senhor, de entender que nós necessitamos do cuidado, do zelo, da provisão do Senhor. E quando você entende isso em plenitude, você vai correr para outro mendigo, e obviamente eu não estou falando de classe social ou igreja, eu estou falando de coisa espiritual. Você vai correr para outra pessoa e vai pregar a palavra do Senhor, e vai falar que onde tem pão, onde tem cuidado, onde tem zelo, onde tem a proteção da parte do Senhor. Aleluias, graças a Deus. O quarto, então, subtópico, partindo para a reta final, o grande dia da expiação. Convido toda a igreja a estar lendo no 1, 2, 3.
Amém, graças a Deus. Bem, a lição em si, né, o texto ali é bem grande, extensível, mas ele é bem explicativo. Se a gente ler ali com bastante atenção, a gente vai conseguir entender o que é o grande dia da expiação. Mas só para ressaltar aqui, né, ele nos dá até o capítulo onde se encontra, né, a explicação sobre o grande dia da expiação. Em Levítico 16, narra o mais importante dia para o judeu, o dia da expiação. O dia da expiação era a data em que o sumo sacerdote apresentava um novilho por si mesmo e por sua família, e um bode pelo povo no Santo dos Santos. Esse rito aponta para nosso grande dia da expiação, no Calvário, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, exclamou na cruz: está consumado. Nós já sabemos, de grande entendimento de toda a igreja, que o dia da expiação ele acontecia uma vez ao ano, né? Então era um momento sublime. Eu acho que ninguém corria o risco de perder esse dia, porque era o grande dia, né? O dia que o sumo sacerdote, então, né, a maior referência espiritual que existia naquela época, aqui na terra, ele iria lá, então, pedir perdão, fazer esse ritual em prol dele e da sua família, e também em prol do povo, né, pedindo a Deus perdão pelos pecados, se purificando para estar diante da presença do Senhor. Mas essa ação que acontece, esse ritual que acontecia da parte do sumo sacerdote para com o povo, ela nos revela algo que não era a vontade de Deus na sua essência. No início de tudo, Deus não era esse o desejo do Senhor, pois desde o início Deus queria intimidade. Ele deseja, até hoje, né, mas desde o início ele deseja intimidade, ele deseja relacionamento para com cada um da gente. E se a gente for observar a expiação, em resumo, nós podemos chamar que o dia ou o grande dia da expiação é uma terceirização, aleluia, de intimidade. Quando acontece esse momento aqui, a impressão que dá é que está terceirizando a intimidade, porque uma pessoa, no caso o sumo sacerdote, ele iria lá fazer algo para que o povo tivesse condição, né, de estar diante da presença do Senhor. Então ele terceiriza isso, sabendo nós que Deus desejava desde o início que não houvesse essa necessidade. Lá em Êxodo, capítulo 19, se eu não me engano, não lembro o verso, mas diz que o Senhor deseja um reino de sacerdotes. Ele não desejava somente uma pessoa ser um sacerdote e fazer todo um ritual para um povo, mas ele desejava que todo o povo fosse um reino de sacerdotes. Ele queria ter intimidade com todo mundo teria acesso, todo mundo teria liberdade, teria oportunidade de estar diante da presença dele. Então, lá desde o Monte Sinai, a gente voltando muito atrás lá, desde o Monte Sinai, Deus no Monte Sinai pediu ao povo, né, para se aproximar onde ele se revelaria. E o povo temeu a sua presença, né? Quando o Senhor desceu, o povo temeu e disse para Moisés: ir no lugar deles, ou seja, né, terceirizou o relacionamento com Deus. O Senhor chegou, né, diante do povo, o povo temeu a presença do Senhor, e eles falaram a Moisés: sobe lá, né, e se relaciona, tem intimidade com o Senhor, e o que ele falar para você, você desce e fala com a gente. Então eles criaram um meio, terceirizou esse relacionamento para com o Senhor, né? Mais à frente, Deus então cria o sacerdote, né, e automaticamente o sumo sacerdote, e isso era uma necessidade, porque outrora, quando Deus quis se revelar, quando Deus quis intimidade para com o povo temeu, o povo não quis, o povo, né, saiu fora da presença do Senhor, e aí teve então que Moisés tomar toda essa responsabilidade. Então o Senhor criou o sacerdote e o sumo sacerdote automaticamente, e isso foi-se necessário, porque já que o povo não queria se relacionar, e o Senhor sabia que só para conviver com ele tem que ter intimidade, tem que ter um relacionamento com o Senhor. Então o Senhor cria o sacerdote, cria automaticamente todas essas situações e o grande dia da expiação, para que o povo então pudesse se relacionar e ter uma intimidade com ele. Então o fato do povo terceirizar o encontro com Deus no Monte Sinai através de Moisés, Deus também terceirizou o seu perdão para com o povo através do sacerdote. E isso fez com que o povo não se relacionasse com Deus como ele realmente desejava. Mas, de acordo com a lição, na última parte ali, ele diz: esse rito aponta para o nosso grande dia da expiação, no Calvário, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, exclamou na cruz: está consumado, né? Jesus Cristo, ele não terceirizou, ele é o próprio Filho de Deus, então ele é o Deus. Esse relacionamento agora não é mais através de um homem, nós não dependemos de um homem, de carne, de pessoas falhas. O próprio Deus, ele é o nosso intercessor, o próprio Deus é aquele que nós temos livre acesso para chegar. Lá na cruz do Calvário, quando ele então abriu seus braços, né, e entregou o teu Espírito, ele disse: está consumado. O véu se rasgou e cada
cada um de nós temos livre, né, oportunidade de estar diante da presença do Senhor, não mais precisando desse tipo de ritual, de sacrificar animal, de fazer todo esse ritual, de aguardar somente um dia, mas não, a qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer lugar, você tem a oportunidade de se relacionar, de ter intimidade com o Senhor, e não mais terceirizar, e não mais necessitar de outra pessoa, mas crendo que o Senhor falará com você aonde você estiver. Amém? Graças a Deus. Conclusão, nesta lição vimos o quanto era complexo o sistema de apresentação de oferta para diversos pecados e o dia anual da expiação em que o sumo sacerdote apresentava a oferta pela nação inteira. Mas a palavra de Deus mostra-nos que o sacrifício único de Cristo no Calvário foi suficiente para apagar os nossos pecados. Valorize a graça de Deus e se alegre no Espírito Santo, pois este presente a salvação, por este presente a salvação. Aleluias. Bem, próxima aula, lição de número 20, o sacerdócio de Cristo e o Levítico, né? Parte inicial no próximo sábado. Convido você para estar acompanhando a gente, seja através da rede Semear, seja através presencialmente. Damos, né, mais atenção, mais o desejo de você estar aqui conosco, congregando, né, ouvindo da palavra do Senhor, crendo que Ele tem uma palavra forte para cada um dos nossos corações. Quero estar agradecendo a vida de cada irmão, a vida de nossos irmãos em casa, desejando que essa palavra possa trazer edificação para a tua vida, possa trazer mudança, que nós possamos buscar mais, né, os pés do Senhor, né, e menos as mãos do Senhor, desejando servir, desejando levar algo para o nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa feita eu quero agradecer a vida de cada irmão, desde o nosso pastor presidente a cada um que se encontra aqui. Quero passar a palavra para quem de direito, para o nosso pastor João Paulo Moreira.